Há muito tempo nós queríamos trazer essa figura aqui para o Printcast. É um cara, é uma das pessoas que mais conhece impressão digital no nosso mercado, por isso é muito importante vocês prestarem atenção em tudo que ele falar. O cara é querido por todos os lados, não conheço pessoa que não goste dele. E segundo o Cláudio Coutinho, Robson, onde é que você achou esse cara? Me ajudem a receber Marcelo Tomoyosi. Obrigado. Muito prazer. Fico feliz de estar aqui, fico feliz pelo convite. Que bom, Marcelo, que bom. Certamente o papo será enriquecedor, não tenho dúvida disso. Antes de começarmos, galera, compartilhe esse episódio, se inscreva no nosso canal, curta o conteúdo e interaja aqui no chat também, para cada vez mais o YouTube perceba a relevância do nosso canal. E muita gente às vezes aborda a gente, muita gente também é uma proporção alta, mas sempre tem pessoas que nos abordam em gráfico, evento, pô, viu o episódio ali, pô, achei bacana aquele corte, aí a gente vai ver, não tá seguindo a gente. Não segue, não curte, não faz um comentário. E ele sabe do episódio, a pessoa sabe, que ele fala literalmente, pô, vi lá aquela parte que falou de sustentabilidade, que falou que não sei, mas... Ou seja, eu realmente assistiu. Eu me sinto boiando quando tem essas interações que eu falo, cara, você não comenta nada, você não tá lá seguindo. Então, ó, ouve o moço aqui. Exato, se inscreva no nosso canal, interaja conosco. E o TV Amigável Podcast só acontece graças aos nossos queridos parceiros e patrocinadores, dentre eles Croma Microencapsulado, Semic Tintas Gráficas, Cone Processo, do meu amigo Robson, Senefelder, Opção Offset, Top Coat Soluções em Vernizes e também a Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abiconv, Abitec e Emba News. Graças a todos eles, o TV Abigraf Podcast consegue trazer profissionais relevantes do mercado para gerar conteúdo, gerar ideia, gerar aí cada vez mais conhecimento para a nossa comunidade. Mas vamos ao que interessa. Marcelo, caso alguém aqui não lhe conheça, por favor, se apresente um pouquinho como você entrou no mercado gráfico até os dias atuais, dá um overview para nós. Na realidade, pode-se dizer que foi um acidente, porque eu não tenho formação gráfica. Na realidade, eu estudei eletrônica, né? Quando jovem, quando era estudante do ensino médio, eu fiz técnica eletrônica. E eu trabalhei com TI, na realidade. E eu acabei me especializando, na realidade, muito na parte dos Macs, quando começou, muito tempo atrás. E por conta de eu atender muito cliente na área técnica que tinha Mac, eu comecei a ter muita gráfica. Birou na época, que não existe mais, né? E eu comecei a ter contato, né? E é uma coisa até curiosa, como que eu aprendi isso? Um dia eu precisava de dinheiro e apareceu um cara e falou assim, poxa, eu tô precisando de alguém para fazer uma diagramação de uma capa de um CD. Oh, legal, o cara chegou e falou assim. Ele falou, você conhece alguém que faz? Eu tava precisando de dinheiro. Eu falei, eu faço. Não conhecia, nem sabia qual a diferença de Semic e RGB. Isso eu tinha uns 16, 17 anos. Eu falei, eu faço. E aí eu peguei, e aí eu saí correndo atrás, pra tentar aprender. Tinha um amigo meu que trabalhava com gráfica. Na verdade, ele trabalhava no Alpha Graphics. E aí ele falei assim, cara, eu peguei isso aqui, como é que faz? Tinha que transformar uma capa de um LP numa capa de CD. Ah, tem que escanear, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acabei me interessando. Ah, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de tecnologia. Fui começar a entender um pouco mais de impressão. E aí toda vez que eu ia na gráfica dar suporte nos Macs, eu ia lá e tentava aprender um pouquinho. O que é o tal do fotolito? Ou scanner cilíndrico, o que era isso? Faz tempo, né? E aí eu fui aprendendo, né? Então você vai pouquinho a pouquinho. Aí eu tive uma oportunidade na realidade, de poder mudar um pouquinho mais focado. E eu fui trabalhar sendo técnico de Image Setter Scanner, né? Numa empresa chamada Supporter, não sei, já não. Que foi durante o tempo representante da CrossFit, que hoje não existe mais. E aí que eu entrei, comecei a fazer manutenção em hardware. Acabei migrando para fazer manutenção em scanner, e aí você começa a entender um pouquinho mais de cor. Aí eu migrei para aprender um pouco mais de workflow. E aí eu passei, assim, teve essa época da Electronic, né? Eu passei pela Agfa, 10 anos praticamente.
Tá. Na área de suporte, né? Onde aprendi. E aí eu fui, né? Fui aprendendo, sempre fui muito curioso, então eu fiquei sempre aprendendo, né? Então isso eu acabei conhecendo muito do processo gráfico por estudo próprio, mas não é minha formação. E aí, na realidade, eu sempre trabalhei mais, vamos assim dizer, do lado analógico. Uhum. Em 2014 me chamaram para trabalhar na EFI. Hum. E eu falei assim, poxa, digital? Será que eu vou gostar disso? E foi aonde eu comecei a migrar um pouco, né? Então, assim, impressão é impressão, não importa, né? Então você tem. E eu comecei a trabalhar eu comecei a me aprofundar mais no tema do digital, né? Principalmente software. Aí, por sorte, na EFI, naquele tempo, eu tinha contato basicamente com todos os fabricantes de impressora digital. E eu acabava aprendendo um pouco da tecnologia de todos. Aí começou a compilar isso na cabeça, né? Então, foi aí que eu comecei nesse mundo, entendeu? Então, e aí, na realidade, eu tive uma migração, que eu migrei, quando eu saí da Agfa, eu fui trabalhar na Kodak, eu migrei para a área de vendas, né? Sempre na área de software, sempre na área de tecnologia, que sempre foi a área que eu gostei. E aí eu fui migrando, né? E a EFI sempre foi uma empresa de tecnologia, né? A EFI se separou, né? Teve uma divisão, então a empresa se separou da EFI, virou Fire, né? Então agora eu trabalho para Fire, né? E a Fire, há 2 anos atrás, foi adquirido pela Epson. Então hoje ela é parte do grupo Seiko Epson Corporation. Só que dentro da Epson, basicamente, tem duas divisões. A divisão de branding, que é a divisão de produto. Que aí você compra o projetor, a impressora. Tá. E a Epson tem uma outra divisão, que é a divisão de componentes. Que tem cabeça de impressão, que tem todos os componentes para OEM, né, para os fabricantes das impressoras. E basicamente Fire faz parte desse grupo, mas ele opera completamente independente da Epson. Ele é uma Tá. operação completamente independente, né? E aí começou, né? Então foi assim que eu entrei nesse segmento, né? Legal. Bom. Mas antes Fire, a gente via, para quem é leigo, né? Sei lá, 20 e poucos, quase 30 anos, eu sempre vi um computador, eu vou dizer que é o que o leigo vê. Um computador ali, uma estação Fire em máquinas de praticamente todos os fabricantes de impressão digital. Sim. Então, você falou do OEM, mas o Fire sempre foi o cérebro que acompanhava. Então, vou até falar assim, o que é? Da onde surgiu? Fire, o que era? Né? Na verdade, não sei se você sabe, o fundador da EFI, Efraim Arazi, foi o mesmo dono da Cytex. Né? Então você já vê que tem um misto. E basicamente, num determinado momento, a EFI, que foi Electronics for Image, né? O primeiro produto dela não foi nenhuma controladora de impressão. O primeiro produto dele foi um software para gerenciamento de cor. Você imagina isso em 89. Só faz. Só que precisava de uma forma de como eu vou testar esse mecanismo de gerenciamento de cor. Tá? Então eles criaram basicamente um computador que ele conectava no cabo do scanner da impressora. Lembra que as copiadoras tinham um scanner? Então basicamente você tinha um cabo e conectava. Né? Não sei se você lembra, muitos anos atrás, bem velho, quando tinha muitas impressoras que quando você imprimia, o scanner acendia. Sim. Por que isso? Porque na realidade, o que o primeiro faz, vamos assim dizer, fazia? Ele injetava o sinal da imagem pelo cabo do scanner. A impressora achava que estava tirando uma cópia, mas era injetado o sinal de vídeo e ela imprimia. Então, na realidade, a EFI foi a empresa que transformou a copiadora numa impressora digital e foi a primeira empresa que fez uma impressora de produção colorida. Então, na realidade, isso foi
90, vamos praticamente, né? Então, assim, Aham. vamos falar que a gente ainda estava gatinhando, então foi onde tudo surgiu, né? Então, esses computadores, na realidade, o que que eles são? O software que controla, né? Obviamente, o poder de processamento, as funcionalidades foram evoluindo com o tempo, Uhum. mas esse computadorzinho foi. E, na realidade, Fire, no segmento de impressão digital, foi a que lançou isso, né? Ela sempre esteve à frente, né? Tá. Dos seus concorrentes, né? Então, por questão de tempo, de desenvolvimento, né? A equipe muito grande de R&D, né? Então, e ela se especializou nesse segmento, principalmente no passado, nessa área de documento, né? E ela tinha parceria praticamente, chegou a ter 90% de todas as máquinas de toner vendidas de produção no mundo, chegou até Fire, né? Hoje tem um pouquinho diferente, mas assim, sempre foi a referência, né? A gente vai encontrar a Fire em quê? Em Xerox, Você tem Canon. Você tem basicamente Canon, Xerox, a Ricoh, a Fujifilm Business Innovation, né, que era a antiga Fuji Xerox. Uhum. Tem Landa, por exemplo. Landa ela usa Fire. Então assim, Fire não é só, né? Começou aí, né? Mas a gente tem, por exemplo, tem solução para prova contratual, que é o Fire XF. A gente tem solução para área têxtil, né? Recentemente, a Fire adquiriu a Inedit, não sei se você conhece. Conheço, mas não sabia que tinha Então, sido foi adquirido. adquiriu a Inedit, né? Então, na área têxtil. Então, na realidade, tem várias, vamos assim, tem várias vertentes. Mas se a gente pudesse dividir, vai em grupos. Então, a gente tem a parte que é a parte que nós chamamos de cut sheet, mas é principalmente a parte de documento, toner, né? Isso é uma divisão que ainda tem um volume considerável. A gente tem uma parte que a gente chama de Display Graphics e Specialty Printing, que é a prova, sinalização, direct to film, agora têxtil, então tudo que é nessa parte do documento, que é inkjet. E a gente tem uma área que é a área de inkjet industrial, que é onde entra Landa, que é onde entra, por exemplo, Nozomi, aí tem N outros fabricantes, né? Que é da onde a gente desenvolve as tecnologias, mas é mais focado principalmente pro single pass, né? Para as impressoras de alto volume, né? Então a gente tem parcerias com vários fabricantes, né? Legal. E a tua área hoje, você só lida Na com os realidade, fabricantes? hoje, né? Eu comecei, né? Meu início na EFI, eu era responsável por gerir o relacionamento com esses OEMs, né? Que são os fabricantes na região, né? Começou no Brasil, aí foi expandido. Em 2022, a companhia decidiu criar uma nova linha de produtos. A gente tinha uma linha de produtos que era uma linha de DFIs, que são as controladoras para inkjet industrial. Mas basicamente todos os nossos parceiros, né, todos os nossos projetos, eles eram customizados. Então você vai lançar uma máquina e eu pegava e falava, vou desenvolver um produto para você, vou desenvolver um produto para ele, e assim por diante. Qual que era o problema disso? Primeiro, tempo. Demorava muito tempo para desenvolver. Ponto número 2. Você precisa de muito recurso para fazer um produto customizado. E o terceiro, que é assim que eu acho que era o pior, custo. Então você vai fazer, gera custo. Só que a gente tem um legado de tecnologias que nós desenvolvemos 30 anos, né? Então, basicamente, se a gente pensar no Fire, como é que é? O Fire ele tem um negócio que chama Core, né? Fire Core, que é basicamente até que toda a tecnologia está ali dentro. E aí, quando a gente customiza, a gente pega vamos assim dizer, uma casquinha dessa parte superficial e a gente customiza para cada cliente. Mas para todos os se eu precisar fazer, olha, eu preciso fazer compensação de uniformidade da barra de impressão das impressoras de jet. Tem a tecnologia lá dentro, posso usar, posso aplicar ou não. Eu tenho compensação de falha de nozzle das inkjets e assim por diante, tá? Gerenciamento de cor. Tá tudo lá dentro. Então, qual que foi o conceito, né, que se desenvolveu? Ok, vamos criar uma nova linha de produto, que são controladoras que, ao invés de eu customizar para os clientes, a gente
permite, a gente dá as ferramentas onde os parceiros, eles podem pegar esse produto pronto, integrar com a sua impressora como prateleira, né? Que legal. Então, assim, então a gente já tem vários clientes que utilizam isso. Isso permitiu, primeiro, o desenvolvimento é super rápido, né? Então a gente já tem as ferramentas, então assim, o desenvolvimento é rápido, o processo, vamos assim dizer, de compromisso de quantidade não existe, que existe antes. Então o cara pode fabricar uma máquina por ano, pode fabricar 10, pode fabricar 100. A gente consegue atender, né? Então a gente basicamente solucionou esse problema, né? E as coisas da minha vida, elas acontecem meio por acaso. Eu tinha um chefe antes, 2021, a gente faz aquelas avaliações, né? Eu falei pro meu chefe, Spencer, né? Falei, Spencer, poxa, eu tô trabalhando com isso, mas eu queria ver alguma outra oportunidade, queria ver se tem alguma outra coisa que eu pudesse crescer aqui, né? Na empresa. Ele falou, eu vou ver e eu te falo. Isso no final de 2021, ele falou assim, dezembro eu me aposento. Poxa, gostava bastante dele, fiquei triste que ele se aposentou, mas feliz por ele. Ele falou, mas eu falei com o John, que é o vice-presidente de vendas e marketing, né? Falei com o John e ele falei do seu interesse de querer outras coisas. Legal. Aí, passado uns 2 meses, eles falaram assim, nós vamos criar esse novo projeto, que chama Fire Impress, que é essa solução para fabricantes de inkjet industrial, focado no mercado de embalagem flexível, etiqueta. E falou, a gente queria que você trabalhasse nesse projeto, né? E aí foi aí que eu entrei. E aí meu foco foi basicamente desenvolver novos parceiros. Então hoje meu trabalho é trabalhar com os fabricantes das impressoras, né? Desenvolvendo o produto Fire dentro das soluções deles, né? Então, o primeiro cliente que a gente lançou foi um cliente nos Estados Unidos, chama Colordyne, que é uma empresa que eles fabricam uma solução interessante, é um retrofit, que você pega uma impressora de flexo e você converte ela numa impressora híbrida. Então ele tem as unidades de impressão, você basicamente põe em cima numa impressora de flexo, tem umas barras lá para fazer a inversão da mídia, ele sobe, passa em digital e aí ele transforma a impressora flexo em uma impressora híbrida, então ele aproveita toda a faca que ele tem lá já feito, toda a maquinária que ele fez, cara, ele dá uma sobrevida na máquina, né? Então é uma solução interessante. Então esse foi meu primeiro projeto, né? Então, que a gente começou com eles em 2023 e a gente mostrou oficialmente, foi na Label Expo de 2023. Né? E assim por diante a gente foi. Ademais dos parceiros, né? Dos OEMs, a gente também focou muito no desenvolvimento de algumas parcerias, porque não existe empresa que tem solução completa que vai atender 100% e vai, né? Então a gente tem que ter parceiros estratégicos, né? E foi até um relativo desafio, porque eu fui correr atrás, falei, precisamos de alguém que seja um player que tenha a solução para embalagem, chama de workflow, né? Que seja, vamos assim, relevante no mercado, que tenha uma solução de primeira linha, né? E a gente falou, puxa, quem que eu vou buscar, né? Comecei a olhar. Aí eu falei assim, quem que é o maior? Quem que é o melhor? Aí eu falei, Esco. Do ponto de vista, pode ser que outros vejam diferente, mas eles são a referência do mercado de embalagem. Eu acho que são mesmo. E aí eu fui bater na porta. Eu queria falar, tomei a pessoa que é o meu contato hoje, até eu brinco com ele, né? Ele deu 5 vezes a porta na minha cara. Olha só. Não, a gente não tem interesse, nós temos a nossa solução. Eu falei, mas é diferente. A gente tem diferente e passa um pouquinho, a gente amadureceu e finalmente a gente desenvolveu uma parceria, né? Então a gente tem uma parceria com a ESCO, foi uma coisa meio disruptiva até internamente da Fire, né? Hoje a gente tem uma parceria, tanto que hoje dentro do Fire Impress a gente tem uma opção de cara pode usar gerenciamento de cor do próprio Fire,
Uhum. O cara já tem a solução ESCO, ele tem uma impressora de flex, tá tudo calibrado. Eu quero manter o que eu tenho. Só que- Tá. Então, dentro do Fire, a gente tem a opção de usar o Color Engine da ESCO, né? Então, Que bacana. e assim, e aí o foco é sempre olhar, né? Meu foco é sempre olhar o que o cara da ponta, o impressor precisa, né? E tentar criar mecanismo de viabilizar isso. Então esse foi, por exemplo, foi um dos casos. Outra parceria tem uma empresa muito famosa, né? Na Inglaterra que chama GIS. GIS é uma empresa que fabrica as eletrônicas que controlam as cabeças de impressão. Então hoje, basicamente, se você olhar todos os grandes fabricantes, eles são, não posso dizer, integradores, porque eles compram a cabeça de um, então tem várias, né? E essa GIS é muito famosa na eletrônica que controla as cabeças de impressão. Eu falei, como eu consigo deixar a vida mais fácil do fabricante da máquina? Bom, a parte do workflow, já temos várias soluções, ESCO, e aí a gente fez uma parceria com essa empresa chamada GIS, que é para criar uma solução que é um turnkey solution. Então, o cara vai desenvolver uma máquina, a gente já consegue entregar desde o workflow ao DFI, a cabeça de controle da impressão, de uma maneira já pronta. Então é rápido, é fácil, não requer tanto desenvolvimento. E hoje meu trabalho é desenvolver. Infelizmente, a América Latina tem praticamente quase nada de fabricantes de impressora, né? Então meus clientes basicamente ficam praticamente todos na Europa, Ásia, Índia e Estados Unidos. Então, hoje é o que eu atendo. Atendo pouco o Brasil. Legal. infelizmente. Mas durante o tempo que você atendeu o Brasil, Marcelo, você adquiriu uma experiência muito rica com a impressão digital. Tanto, acho que, no campo de toner, como o inkjet também, talvez. Sim. Como que você enxerga esse mercado? Porque você é uma referência para impressão digital. E tem muita gente, o Printcast, ele fala com todo tipo de gráfico, mas todo tipo de profissional de impressão, mas sobretudo aquela parcela maior que é de gráficos tradicionais. Tem gente que ainda tem medo do digital, tem gente que acha que o digital não é para ele. Muitas vezes a gente conversa e fala assim, olha, você precisa pensar no digital porque o cliente é o mesmo. O cliente que te compra uma impressão analógica também precisa do digital, e para ele não pedir para os outros, seria bom que ele pedisse para você. Como é que você vê isso aí? Como é que você enxerga? Você acha que o empresariado é muito medroso ainda? Ou já está indo para cima? Já quer descobrir? Já quer aprender? Como que é a tua visão aí? Então, eu acho que assim, historicamente, isso é a minha visão. O gráfico, ele sempre se preocupou muito com o processo produtivo. Então sempre foi o foco dele. Olhar para a fábrica. Olhar para a fábrica. E na realidade, eu acho que em muitos momentos ele deixou de olhar para o cliente. O que o cliente quer e ficou olhando para a fábrica. Né? Eu acho que assim, independente da tecnologia, a gente tem tecnologia. Hoje eu acho que assim, tanto o inkjet quanto o toner, que for, é maduro. Agora o principal eu acho que é o seguinte: o que o cliente dele precisa? Eu acho que esse aqui é o principal. Antes de saber se o cara precisa de inkjet, se ele precisa digital ou analógico, depende. Ele tem que entender a necessidade do cliente dele para poder fazer a oferta. Eu acho que assim, nós trazemos muito essa coisa da guerra, né? O digital versus o analógico. Assim, mas não existe isso. A vida real agora é assim, né? A AI versus... É assim, a gente cria essas guerras, né, internas que não existem. Como teve, que tá até comentando, a história do e-book versus o livro, né? Eu acho que as coisas se consolidam, né? O livro não acabou. Por quê? Porque existe uma experiência. Você que lê livro pode falar o que for, não importa. Eu leio e-book, às vezes, por um simples motivo. Quando eu viajo é fácil de carregar na mochila o Kindle, mas não é porque é bom ler daquilo lá, não. Mas que é portátil. Bom é ler no papel, vou falar. Compartilhamos, né, Robert? Entendeu? Assim. É assim.
dessa ideia, que não é muito prático de se ler ali. Mas você tem os dois, né? Tá. Não é gostoso, Disso né? compartilhamos. É que eu não troco a experiência do livro. Entendeu? É assim, vai que às vezes, por exemplo, eu viajo o mundo. E às vezes o livro é pesado. Uhum. Então, assim, basicamente por causa disso, eu tenho, né? Mas eu vou falar que hoje em dia tô até cada vez usando menos, né? Mas, então, a tecnologia da impressão, principalmente a pessoa tem que entender, eu acho que o gráfico tem que entender o que ele precisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é esse exemplo desse cliente que chama Color Dye. Até uma história engraçada que eles estavam me contando. Eles não eram uma empresa fabricante de impressora. Eles eram um convertedor de etiqueta. Opa. E eles um dia falaram o seguinte: nós precisamos de uma impressora digital, né? Por uma coincidência, estava contando a história. Essa empresa fica do lado, não sei se você lembra da Quadtech. Lembro. Hã? Me lembro de ter ouvido. Isso. Então, assim, que era a divisão de engenharia da Quad. Né? E bem próximo. E eles contrataram os funcionários da Quad para fazer um bico e desenvolver uma impressora para eles. Assim, Olha isso. uma coisa louca. Desenvolveram uma impressora. E aí eles começaram a perceber que, tipo assim, o analógico tem suas vantagens, o digital tem suas, e como casar isso? E eles, como convertedores, criaram um dispositivo que transformava a impressora analógica em híbrida. Então, assim, quando a gente vai falar, o que é o grande custo do digital? Tinta. Tinta é um item caro, né? O que é o grande custo do flexo? A chapa. Sim. Então, assim, você consegue, no caso deles, eles falam, poxa, a gente precisa de uma solução que seja híbrida. Porque eu consigo, nas áreas que eu tenho variações muito poucas ou de pouca cobertura, eu rodo em digital. E nas áreas que tem alta cobertura ou que tem alguma demanda específica, eu rodo em analógico. Então eu acho que o mundo ele está tendendo a mover muito para soluções híbridas. Né? Esse é o meu ponto de vista. Mas na prática, o principal é entender o que o cara da ponta precisa. Né? Então, assim, você vai ter coisas de baixa tiragem, você vai ter, mas assim, hoje existe tecnologia, né? Então acho que é assim, é o segmento e a aplicação. A tendência é que eu acredito que ambas as soluções elas vão estar dentro das gráficas em harmonia, entendeu? Eu acho que o ponto hoje é encontrar esse equilíbrio, né? Não é eu vou tirar trabalho dessa máquina para colocar nessa, né? Como eu consigo trazer mais trabalho. Eu acho que esse é o principal. Como que eu enxergo o que meu cliente precisa e aí eu trago a tecnologia. Né? Ele tava falando, é mais ou menos, é uma coisa que é engraçada. Eu tava falando com o pessoal lá interno, né? Nossa, falando em posição. Posição. E quando a gente vai falar, o pessoal de engenharia mostra o software, todas as funcionalidades. Eu falei, mas em posição é o seguinte: olha o acabamento pra gente saber o que vai precisar na ponta. Não é aqui que a gente vai. E o digital vai ser a mesma coisa. Olha na ponta o que o cliente precisa. Eu tenho clientes que precisam de baixa tiragem, eu tenho clientes que precisam de personalização, eu tenho clientes que precisam de. E aí você vai entender qual a solução. Agora, o que eu digo é: hoje no mercado, você tem praticamente soluções para tudo. Tem uma empresa que eu conheço, o cara imprime em luva. Ele tinha uma demanda para imprimir luva. E aí, porra, a máquina dele é a coisa mais legal do mundo, você vê imprimindo luva. Caramba. Ele desenvolveu a máquina na pandemia. Caramba. Entendeu? Você tem soluções hoje que está crescendo muito em metal printing, né? Mas assim, o interessante é entender qual é a aplicação para você saber o que você vai precisar. Às vezes, não é só a questão da tiragem, é como eu otimizo o custo. Como eu otimizo o acabamento. Às vezes, outra coisa que eu vejo que acontece muito. Você não tem que olhar o custo de uma etapa, você tem que olhar o custo total. Eu fui num cliente esse é um cliente dos Estados Unidos, que ele roda muito livro. Lá ele roda tudo cut and stack. Né? E assim, o ponto de equilíbrio dele, de custo, produção de livro na máquina, era altíssimo. Você vai falar, porra, ele roda 5.000, ele tem uma Lambda, né? 5.000 em digital, né?
bastante, né? Pô, mas isso não é mais barato o offset? Ele falou assim, a impressão mas o acabamento não, porque a máquina faz praticamente dados variáveis. Então ela já saia com a pilha certinha, pronta. É. Eu não tenho que. Senão eu tinha que guilhotinar, alcear, blá, blá, blá. Não, Isso essa cortou, fez o PUR. já era. Então, assim, eu acho que é muito, hoje tem que ter muito dessa análise, né? Pra você entender realmente as soluções. Mas hoje o digital tá bem maduro. Não tem mais problema, vou dizer assim. Problema de qualidade já são problemas superados. Problema de cor é problema superado. A tecnologia tem. Saber usar tudo é outra história. Mas a tecnologia hoje está disponível e eu acho que não é um grande mistério introduzir o digital. Entendeu? Bom, essa parte tu comentou que é importante saber o que o cliente quer. É o erro de uma forma geral falando, né? Não adianta você criar uma solução que internamente vocês enxergam, putz, isso aqui vai revolucionar, isso aqui é top, mas não tem aplicabilidade para nenhum cliente, para ninguém. Na verdade, vem um elefante branco. A importância de ouvir cliente e entregar a solução customizada é isso, né? É ter essa proximidade com o seu cliente, senão você vai desenvolver algo que para vocês ali é um puta negócio, mas no fundo não tem aplicabilidade nenhuma. Mas isso daí é porque, mas eu acho que assim, os mercados eles mudam. Então, assim, você tem duas situações de mercado que eu falo. Quando o mercado, a demanda é maior que a oferta. Então, durante muitos anos, a gente pode considerar que no mercado gráfico, a demanda era muito maior. Então, quanto mais você produzia, mais você vendia. Sempre foi, né? E então você se preocupar com o quê? Com a produção. Volume. Hoje não. Hoje, na realidade, você tem concorrentes, né? Antigamente, a impressão, ela concorria entre ela. A gráfica A, a gráfica B. Hoje você concorre com a verba do cliente. Quanto que esse cliente? Então esse cliente vai pegar esse dinheiro e ele vai distribuir esse dinheiro. E ele vai falar o seguinte: eu vou pegar esse dinheiro, eu tenho que gastar esse dinheiro com digital, esse dinheiro eu vou colocar na loja. Aí eu vou falar, poxa, se eu vou pegar um segmento, vai lá, que tem muito problema de falsificação. Então, esse cara, a dor dele é eu garantir que esse cara vai conseguir produzir um produto que ele consiga identificar de maneira fácil se é um produto falso remédio. Né? Mais um exemplo. Mas você tem N outras. Então, assim, tem que entender, eu acho que assim, o nosso segmento a gente tem que deixar de ser um pouco receptivo e a gente tem que começar a agir um pouco mais e levar inovações para os donos de marca, né? E eu acho que basicamente os parceiros, os fabricantes, eles estão dispostos a isso. Basicamente é fazer esse alinhamento, né? Então, Que bacana, uma visão diferente, né, Robert? Exatamente. E é isso, né? Você precisa, é o que ele comentou antigamente, tentando traduzir aqui, me corrija, era volume, você tinha tipo um sabão em pó ali, rodava milhões, tinha um tipo de revista de esporte, rodava milhares, hoje é tudo mais segmentado, né? Trazendo um pouco o mercado genérico. Você tem vários tipos de sabão, com vários tipos de lavanda, enfim, entre outros ali, floral. É a mesma coisa que eu comentei de revista, você tem revista mais especializada de futebol, de vôlei, de basquete, que seja isso, mas é você atuar nichado e você entender qual é a necessidade daquele seu público, para você estar entregando uma solução customizada. bom, isso, eu vou falar, isso não é só gráfica. Isso qualquer coisa hoje em negócio, é isso. Você tem que escutar o cliente, tem que entender Sim. as necessidades, né? E eu vou falar, como é que a gente sabe disso? Estando na rua. Né? Dentro do escritório, no e-mail, na sala de reunião, a gente entende. Então, eu acho que essa é uma importância também da presença, né? A gente tem que estar presente, né? Para poder ficar olhando. Toda vez apesar de eu não atender mais os meus OEMs, eu sempre encontro eles. Até para entender. Falo, poxa, como é que tá indo? Como é que tá o mercado? Porque você vai entendendo, né? E o Brasil, ele tem uma característica, que é coisas que eu aprendi, né? Quando eu comecei a atender mais fora. Uma característica muito interessante. Nós somos um mercado mais exigente, que muito mais que a média, tá? Brasil, se você for colocar exigência de cor, exigência de qualidade, nós estamos num nível fora. Né? Eu vejo... eu fui em clientes que eu perguntei para ele, empresas muito grandes fora, né? O standard de cor que vocês usam, tal, pra gente, né?
O cara olhou pra minha cara e falou: o que é isso? Eu falei, tipo, folga na Gracol? Eu já ouvi falar disso. É um grupo, assim, uma hora assim, o cara foi olhando assim, tipo. Aí eu fui explicar pra ele o que era, como é que. Não sabia. Então, assim, não é porque ele nunca precisou. Porque o nosso cliente aqui, nós temos uma cultura de qualidade que é maior, entendeu? Então é uma característica nossa. Entendeu? Boa. Então isso ajuda. Porra, que bacana. Boa. Ó, Binho, você ouviu o cara falar, hein? O Binho apanhou hoje, Você, hein, bicho? o Binho tá só tomando lambada, todos os só episódios, tomando o Binho foi pancada citado. aqui. Ô Binho, você ouviu o Marcelo falar? Você vá no seu cliente pra entender o que ele precisa, Binho. TBC. E não é cilada, Binho. Marcelo, obrigado, cara, por você ter vindo aqui, tá? Compartilhar um agradeço. pouco do seu conhecimento, a tua vivência. Estamos chegando no final. Se quiser mandar alguma mensagem, algum agradecimento, por favor, sinta-se à vontade. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui, né? E na verdade, eu acho que assim, uma coisa que é importante é agradecer dentro desse nosso histórico profissional, né? A gente nunca chega em nenhum lugar, né? Sem o apoio de muitas pessoas, né? Então, assim, Certeza. durante minha carreira, né? Vou até ser injusto se eu falar o nome de um, mas assim, eu tive muita sorte, eu acho, de sempre ter muitas pessoas boas, né? Meus superiores me ajudando. Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer também, né? Todas as pessoas que ajudaram, lá do começo, né? Sim. Tem o meu primeiro chefe nessa área que foi o Soares, quando eu trabalhei na Agfa, você viu? O Nazaré, o Paulo Amaral, o Miyasaka, então assim, todas as pessoas que ajudaram. Então assim, pra mim estar aqui, eu tive a ajuda de muitas pessoas, eu fico muito feliz, entendeu? De poder ter a oportunidade e agradecer a todos eles. Cara, que legal isso. Eu acho que gratidão é importante e só mostra por que as pessoas gostam tanto de você. O Nazaré a gente entrevistou, né, Robert? E o Nazaré comentou. Ele diz que ele até ajudou no seu romance com a sua esposa. Eu sou. Ele diz que ele é meio padrinho, sei lá, moral de casamento de vocês, uma coisa assim. Pode-se considerar que ele nos apresentou, Oh, isso! Olha que legal, cara. mas é bem interessante, tipo assim, vou contar até uma história, né? Já tá no finalzinho, mas o Nazaré foi o cara que chegou um dia, eu era técnico, né? Isso era 2020, ele falou, você vai pra Drupa. Não, 2020 não. Não, 2000. 2000. Desculpa, 2000. Você vai pra Drupa. Falei, acho que tinha 18 anos. Falei, eu vou? Você vai. Ele pegou. Assim, é uma história que é engraçada porque a gente trabalhava e todos eram muito novos, né? Então, assim, ele pegou a gente, levou a gente lembro, na Vila Romana. Vocês vão comprar o terno. Ele pegou, falei assim, parece comédia, né? Então, assim, bando de moleque, ele pôs. E aí, assim, são coisas que a gente aprende. Eu lembro que a gente foi, né, na Drupa, ele levou, explicava pra gente como tinha que se portar, como tinha que fazer. E a gente foi no restaurante, né, à noite, com o cliente. Tá de terno, né, puta, 18 anos, moleque, né. Fui tirar o terno, ele falou, não tira o terno. Você vai ficar com o terno até... Eu falei, eu fui lá e... E assim, eu vou falar assim, quando a gente fala de aprendizado, a gente não aprende só a parte técnica, a gente aprende em outro. Então Nazaré foi assim, foi um grande tutor também, então a gente tem na nossa vida, assim, né? Até eu descobri que a gente não tira o paletó na mesa, entendeu? A gente janta, mesmo passando calor, fica com o raio do paletó, entendeu? Aprendi essa agora, hein? Aí, Robert, temos que ter cuidado com isso aí. Nazaré da Cardian, um grande abraço. E é isso, Marcelo, novamente obrigado, valeu por expor seu tempo aqui. Legal demais. Marcelo, agora você tá carimbado na comunidade do Printcast. Você é o novo queridinho. Todo mundo que senta nessa cadeira vira queridinho do Printcast. Existe uma comunidade de queridinhos. A gente tem, acho que quase 160, por aí, 170 pessoas num grupo.
onde a gente se ajuda, troca informação, troca figurinha, e é todo mundo que passou por aí. E bem-vindo ao time dos queridinhos. Cara, Fico honrado. obrigado demais. Eu que agradeço. Eu queria trazer você a tempos, cara. Que bom que deu certo. Finalmente deu certo. Finalmente Que deu. bom, tem nossa só. comunidade agradece. É isso, pessoal. Não deixe de compartilhar esse episódio. Cada vez mais pessoas possam assistir esse conteúdo, que tenho certeza é enriquecedor e valiosíssimo para muitas pessoas. É isso, nos vemos na próxima quinta. Valeu, tchau.